O filme começa com o Rick correndo atrás de um busão e de cara percebemos que o sensor libélula é diferente do Miranha. Tá me tirando? Rick introduz a história dizendo que é apaixonado pela Jill Johnson, mas ela nem sabe que ele existe. Então, ele senta para trocar uma ideia com seu amigo Trey, que faz questão de jogar na cara que ele jamais vai conquistar a Jill, porque ele não faz parte da tribo dela. O Trey sai apresentando as tribos da escola e do nada o Rick ganha um soco de brinde, da tribo que dá soco do Rick. Esse filme é maravilhoso. E então, eles chegam no laboratório Amalgamated. Fisk, inglês e espanhol é Fisk. O chefe do departamento de pesquisa apresenta para os alunos o laboratório de genética animal. A Jill está brincando com uma espécie de arara, então o Rick se aproxima para puxar um papo e fala que vai tirar uma foto do animal para o álbum da escola. Em seguida, o chefe do departamento fala que os animais são sensíveis à luz e pede para os alunos desligarem o flash. Mas como esse filme é sensacional, adeus arara. O Rick tenta apagar a arara pisando nela. E ele acaba chutando o bicho no Lance, que fica pé da vida e parte para cima do Rick. Até que o Tio Lu Landers, e daqui pra frente eu vou chamar ele de Tio Lu, aparece para apaziguar a treta e nos é apresentado o vilão da trama. Em seguida começa uma cena merecedora de Oscar. Lance empurra o Rick em um cocô e ele, desesperado, pega um produto chamado H2O9 para se limpar. E o professor avisa que esse é um forte estimulante para os animais se acasalarem. Bom, e o resto desse trecho eu não sei como é que eu vou resumir, apenas foquem nessa lesma. E no meio dessa treta toda, uma das 7 libélulas geneticamente alteradas fugiu e acaba picando o Rick. Então, o Rick chega na casa dos seus tio Albert e tia Lucille, já apresentando os efeitos da picada da libélula e desmaia em sua cama. A cena corta e mostra o tio Lu falando que tem apenas 1 hora de vida e mostra sua nova máquina para os investidores, dizendo que seria capaz de curá-lo. E como no clássico filme de herói e vilão, dá tudo errado. E o tio Lu ganha o poder de sugar a alma e energia das pessoas. O Rick acorda após 5 dias e procura respostas sobre a picada da libélula na internet. E após ser trollado, o perfil ProfX5016 adiciona ele no Facebook e fala que tem respostas. Brasileirinho, pega a referência, hein? Professor X. Após pegar um anel do seu pai, Rick abre um álbum com fotos dele e notamos que o homem é um pouco peculiar. A cena corta e nos mostra a escola de Empire City. E está rolando uma feira de ciências na escola. A professora introduz informando que o professor visitante da universidade está desenvolvendo um elemento raríssimo, o Cerillium. Então, é nos apresentado o Stephen Hawking. Cara, não tô de sacanagem não, é o Steve que aparece no filme. Joel! Rick olha apaixonadamente para Jill e esbarra no Lance. Então ele vai até um bebedouro para criar coragem e falar com a Jill, mas a sua mão fica presa no bebedouro. Ao tentar tirar ela, ele dá uma lapada na cabeça do Lance. O Lance não gosta nada disso e parte para cima do Rick tentando acertá-la. Mas ele consegue se desviar e ao se distrair ele recebe um socão na cara. Então ele decide sair correndo e começa uma daquelas cenas maravilhosas. Rick está andando na rua e decide entrar num beco para testar os seus novos poderes. Sim, um desses poderes é dançar o break. Então aparece um caminhoneiro desesperado, pois o seu caminhão acabou de perder o freio, e o problema é que bem na hora uma velhinha está com seu cachorro atravessando a rua. Então Rick corre para salvá-la, empurrando a senhorinha e parando o caminhão. Mas eu diria que o dia daquela senhora já havia chegado. Rick chega em casa e consegue segurar na mão um prego que seu tio Albert disparou por acidente.
Ao questioná-lo como ele conseguiu fazer aquilo, Rick responde: é mais fácil do que parece. E aí o tio dispara do Trey. E não é tão bem fácil assim, né? Então Rick começa a contar para seu tio o que aconteceu e que ele possui superpoderes. Então eles discutem e Rick acaba saindo de casa. O Rick tem um flashback do que aconteceu com seus pais e descobrimos que o Rick matou seus pais acidentalmente. E qualquer mera semelhança ao Batman é pura coincidência, viu? Então Rick ouve uns barulhos bizarros na casa ao lado e descobre que a Jill acabou de brigar com sua mãe. Eles começam a conversar sobre o que houve na escola e a Jill fala que tem dúvidas sobre o relacionamento com o Lance. Após o Lance chegar no carrão para buscar a Jill, ela fala que talvez um dia o Rick poderia levá-la para andar com o carro dele. Com isso na mente, Rick começa a pesquisar carros na internet. Em seguida, o professor Xavier invade o PC dele e avisa que pode ajudá-lo com seus superpoderes. Mas o vídeo trava e ele não entende bem. O vídeo fecha e o Rick encontra um carro para comprar. Então, ele, como nós brasileiros sem dinheiro, vai ao banco com sua tia atrás de empréstimos para comprar o carro. Mas o gerente do banco nega. De repente começa um assalto no banco e Rick tem a possibilidade de parar o assaltante, mas acaba deixando fugi-lo, afinal esse não é um problema dele. Ouve-se barulho de tiros, então Rick sai desesperado e se depara com um monte de pessoas em volta de algo, mas quando ele percebe é um macaquinho dançando. Até que uma das pessoas avisa que tem um idoso caído ao lado porque levou um tiro. A cena corta para o tio Lu, que está perdendo a vitalidade. Então suga a energia de uma de suas secretárias para revitalizar. Rick está no hospital com seu tio na cama, se recuperando do tiro, e a Jill aparece para visitá-lo. No fim da conversa, ela incentiva o Rick para não desistir de quem ele quer ser. Rick está caminhando na rua e o professor Xavier aparece e pede para segui-lo até a escola Xavier para adotados não asiáticos. Após o professor Xavier apresentar a escola para ele, a esposa do Xavier conta o segredo para ser um herói: fazer uma fantasia de herói. Com diversas ideias na cabeça, Rick começa a rabiscar algumas possibilidades de uniforme, até que chega no uniforme do Homem-Libélula. Mas ele me esquece de deixar uma entrada para respirar e também para enxergar. Então, o Homem-Libélula está no topo de um prédio observando a cidade, e aí me aparece o Tocha Humana, que não sabia que podia pegar fogo. É sério, eu juro que eu não tô brincando, cara. Esse filme é muito bom. É maravilhoso. O tio Lu, em conversa com seu funcionário, descobre que ao invés de sugar a alma e vida das pessoas todos os dias para sobreviver, podia usar o Cerillium desenvolvido pelo Stephen lá atrás. E essas referências são sensacionais, hein? O Rick descobre que existe um homem que está pagando pelas fotos do Libélula. Quando ele sobe, está lá um homem de bigode. Esse cara te parece familiar, né? Mas na verdade é porque eles dividem o prédio com o hospício, então é justo. Rick então consegue mostrar algumas fotos do Homem-Libélula e também provar que não é ele o super-herói. Eu acho que ficou bem claro aqui nessa imagem que é uma outra pessoa, né? E até que enfim é apresentado o vilão da história, o Homem-Ampulheta. A partir daí começa uma briga épica digna de filmes da Marvel Studios. Atenção, esse texto contém ironia. E cara, olha esse pulinho aqui, não é possível. Rick cria coragem e decide levar flores para Jill. Então ela questiona que ele está escondendo algo dela, mas ele decide não falar nada. Então a Jill vai embora e acaba sendo seguida por um monte de homens na rua. Então o Homem-Libélula aparece para salvá-la. Você já viu isso aí em algum lugar? Eu particularmente nunca vi. Esse daí é um filme único, sem nenhuma referência, né? Bom, com o Cerillium em mãos, o tio Lu simula o quanto de tempo ele conseguiria e descobre que poderia ser imortal. A cena corta para a ceia de Natal na casa da tia do Rick, e os convidados são Lance, Jill e o tio Lu. Mas o Rick ainda não havia chegado, então ele sobe pelos fundos da casa para se trocar para o jantar. O tio Lu sobe para chamá-lo para o jantar, bem na hora que o Rick estava mijando. E o resto, cara, eu não sei como é que eu vou explicar, mas segurar o xixi não é uma coisa fácil, nem para
para um super-herói. Rick consegue dar um jeito e chegar pela porta normalmente. Então ela senta para jantar e eles começam a conversar. O Rick fala que conseguiu um novo emprego como fotógrafo oficial do Libélula. Como o tio Lu não é besta, começa a questioná-lo sobre os ferimentos. E claramente o Rick é um ótimo mentiroso. Ao ser questionado sobre o corte no braço, ele informa que foi atropelado por um velocípede. Ah, meu Deus do céu, mano. Esse filme é muito bom, cara. O tio Lu, percebendo o que está acontecendo, ele arruma uma desculpa para ir embora, dizendo que cagou nas calças. Bom, corta isso daí, puta merda. A Jill e o Rick estão sentados na sala e o Rick começa a se declarar para a Jill, mas é interrompido com uma sequência de gases. É a melhor forma que eu pensei em descrever este momento. Então o tio Lu aparece como um homem ampulheta e mata a tia do Rick, mas Rick descobre que pelo menos o seu tio Albert saiu do coma e está vivo. A cena corta para o enterro da tia do Rick e mais uma vez está difícil descrever a cena. De uma maneira maravilhosa, o tio confunde o corpo da sua falecida esposa. E ao tentar se despedir de sua esposa, ele sem querer joga o corpo dela no fogo, mas com sorte ele possui um cupom de desconto para a cremação. Então por que choras, Julius? A Jill se aproxima do Rick para dar um apoio moral e dizer que eles precisam ficar juntos, mas Rick diz que não a ama, pensando em protegê-la do homem ampulheta. E como no clássico filme romântico, ele passa a ver casais felizes por toda a parte. Rick então aparece num estado lastimável, barbudo, mas com barba postiça. E o seu tio Albert e o seu amigo Trey ficam tentando animá-lo para encarar o homem ampulheta. O Rick diz não saber como procurar o homem ampulheta, afinal, como ele irá encontrar milhares de pessoas em um só lugar. Até que Trey aumenta o som da TV e a mulher do noticiário fala de um evento que reunirá milhares de pessoas em um só lugar. Ah, eu amo esse filme, cara. O tio Albert dirige e ele leva todo mundo até o evento. E aí o tio Landers recebe o prêmio de babaca do ano. Cara, olha esse troféu. O Rick corre atrás do Landers e diz que ele sabe de tudo. Então ele fala pro tio Lu que sabe que o homem ampulheta está disfarçado entre os convidados. O tio Lu, aproveitando a deixa, fala que o homem ampulheta é o Dalai Lama. É sério, brasileirinho. A treta toda começa agora. Olha essas cenas. Eu sou um homem de paz. Cala a boca! Mano, esse filme vai de 0 a 100 muito rápido. Começa a treta do Homem Ampulheta e o Homem Libélula em uma convenção de super-heróis, até que a Jill aparece para salvá-lo. Então o Homem Ampulheta consegue fugir para o terraço do prédio, onde coloca sua máquina para funcionar e está prestes a atingir a imortalidade. Falta segundos para ele conseguir. O Homem Libélula consegue detê-lo dessa maneira aqui, cara. Não tem muito a falar não, viu? A Jill cai do telhado e o Homem Libélula pula para salvá-la. Após aqueles clichês românticos, ele acaba desenvolvendo suas asas e finalmente consegue voar. Mas novamente o sensor do Homem-Aranha está diferente, hein? Se você curtiu esse filme maravilhoso, senta o dedo do like aí e compartilha com alguém, porque, nossa, esse vídeo aqui tá sensacional. Tamo junto e até a próxima. Valeu!